Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O senador Waldir Raupp, do PMDB, se tornou réu no processo da Lava Jato, que transita no Supremo Tribunal Federal. O juiz Sérgio Moro, lá no Paraná, aceitou mais uma denúncia contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que já é condenado a mais de 40 anos de prisão em outras acusações e outros processos, também na Lava Jato. Você confere os detalhes com a gente a partir de agora, aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente começa justamente falando aí deste amplo noticiário que envolve política e o judiciário. E a gente vai diretamente para a redação da Agência Brasil conferir as informações com o Marcelo Brandão a respeito aí dessa decisão do Supremo sobre o senador Waldir Raupp, a decisão do juiz Sérgio Moro em relação a Vacari Neto, e ainda tem informação também sobre aquele outro processo lá que corre no Tribunal Superior Eleitoral, porque foi pedido um compartilhamento de dados de provas ali, apurações dos processos da Lava Jato. Boa noite, Marcelo. Traz esse panorama amplo que foi um noticiário extenso hoje em torno da Lava Jato. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos acompanham na Rádio Nacional e na TV Brasil. Vamos começar com uma notícia do STF. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia. O senador é acusado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em um dos inquéritos da Operação Lava Jato. De acordo com essa denúncia, o parlamentar é acusado de receber R$500 mil em doações eleitorais de uma empreiteira investigada na Lava Jato. Para os procuradores, o valor tem a origem de desvios de contratos da Petrobras. Com essa decisão, Raupp se torna réu no processo. Fazem parte da segunda turma os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Celso de Mello, além do relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin. Rosiane, outra notícia agora relacionada ao TSE. O ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, pediu ao juiz federal Sérgio Moro o compartilhamento de provas da Operação Lava Jato, provas que possam estar relacionadas à ação que apura irregularidades na chapa Dilma Temer na campanha das eleições de 2014 ainda. Benjamin investiga o eventual abuso de poder político e econômico da chapa Dilma Temer. De início, focado em irregularidades na contratação de gráficas, e desde a semana passada o ministro decidiu apurar também supostas doações de campanha ilegais feitas pela empreiteira Odebrecht, conforme indícios surgidos nas investigações da Lava Jato. E o juiz Moro, ele aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal contra João Vacari Neto. O ex-tesoureiro do PT torna-se novamente réu na Operação Lava Jato. Segundo Moro, há provas de que houve acertos de propinas envolvendo agentes da Petrobras, da Sete Brasil e políticos nos contratos da Sete Brasil com os estaleiros responsáveis pelo fornecimento de sondas à Petrobras. Vacari já foi condenado a mais de 40 anos de prisão em 4 outros processos, por corrupção, lavagem de dinheiro. Além de Vacari, foram denunciados o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, os ex-gerentes da estatal, Eduardo Musa e Pedro Barusco, o presidente da Sete Brasil, João Carlos Ferraz, e o lobista Guilherme Esteves de Jesus. A defesa de Renato Duque disse que não vai se manifestar sobre a ação penal. A nossa reportagem tentou contato com os advogados dos outros réus, mas até o momento não obteve resposta. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão, que volta daqui a pouquinho com outras informações e você confere detalhadamente todos os pontos destas decisões de hoje lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora, eu e Mariana temos algumas informações aqui a complementar também em relação a essa decisão no Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, é que no caso, agora com essa decisão do Supremo, o senador Waldir Raupp passa a ser o 4º político réu da Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal. Aí a gente, se for lembrar, o número seria um pouco maior, porque tinha Eduardo Cunha, né? Então seria o 5º que foi aceito como réu lá. Só que Eduardo Cunha, como foi cassado, teve um mandato de deputado federal cassado, o processo dele foi para a primeira instância, foi para a Vara Federal em Curitiba. Com isso, o processo dele foi para lá e aqui no Supremo Tribunal Federal, portanto, são 4 políticos réus nessa investigação da Lava Jato. E Mariana Jungmann entrou em contato
contato com o senador Valdir Halpe para ele se manifestar. Ele se manifestou por meio da assessoria, né, Mariana? Boa noite. Boa noite, Rosiana. Pois é, divulgou uma nota, saiu agora há pouquinho, logo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele respeita a decisão dos ministros da segunda turma do Supremo, proferida hoje. No entanto, Valdir Halpe diz que continua a acreditar que a contribuição oficial de campanha devidamente declarada não pode ser considerada como indício e ou prova de ilicitude. Ele diz também que esclareço também que as contribuições da campanha de 2010, que são objeto da causa, foram feitas diretamente ao Diretório Regional do PMDB do Estado de Rondônia, tendo sido as contas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. E Valdir Halpe encerra dizendo que durante a instrução do processo, a defesa terá a oportunidade de provar suas teses, que certamente levarão à conclusão da legalidade das contribuições. Rosiana. Obrigada, Mariana Jungmann. E sobre a outra informação, que é aquele processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral em relação à investigação sobre suspeitas de irregularidades na chapa Dilma Temer, eu complemento aqui que o ministro Herman Benjamin, do TSE, né, que é relator aí desse caso, ele determinou que seja realizada uma acareação do empreiteiro Marcelo Odebrecht, ex-presidente do Grupo Odebrecht, e também os ex-executivos da empresa, Cláudio Melo Filho e Hilberto Mascarenhas. Eu recebi essa informação agora há pouco e essa acareação está marcada para a próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, será por meio de videoconferência. A gente segue aqui no noticiário, agora a gente vai conferir informações de Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional, a respeito de super salários. Vitor, explica para a gente que polêmica é essa, é algo aqui que está ocorrendo no governo do Distrito Federal, mas que com certeza é um assunto que chama a atenção no país inteiro, porque você tem momentos de crise e ao mesmo tempo super salários e, ao que tudo indica, inclusive ultrapassando tetos. É isso? Boa noite. Oi, boa noite, Rosiana. Exatamente. O secretário, essa questão preocupa tanto que o secretário da Casa Civil do governo do Distrito Federal, Sérgio Sampaio, acabou de anunciar que vai enviar ao Legislativo uma proposta de emenda à lei orgânica aqui do Distrito Federal para incluir os empregados públicos na lei do teto de salários. É que os servidores estatutários já precisam devolver os valores que ultrapassam o limite, que aqui no Distrito Federal é de R$ 30.400 por mês. Os supersalários começaram a vir à tona na semana passada, quando as empresas públicas brasilienses divulgaram os salários dos empregados. O secretário Sérgio Sampaio se disse surpreso, falou que o governo do DF nem sabia desses valores, não conhecia esses valores. Os empregados públicos também são concursados, mas contratados com carteira assinada, diferente dos estatutários. O limite máximo de salários não alcança aqueles que trabalham nas empresas que geram receita e não dependem do orçamento do governo, como a SEB, a Companhia Energética de Brasília. E é na SEB onde no mês de janeiro foi pago o maior supersalário, R$ 136 mil. É um engenheiro eletricista que recebe salário base de R$ 20 mil, R$ 16 mil são de remuneração transitória e mais R$ 100 mil de pagamento eventual. Nesse caso, a medida anunciada pelo governo do Distrito Federal pode fazer pouco efeito, já que o salário base está abaixo do limite e as remunerações eventuais não devem entrar na conta. Uma medida parecida com essa tramita no Senado e pode limitar os salários nas empresas públicas federais. É a proposta de emenda à Constituição 58 do ano passado, que aguarda ainda ser apreciada na Comissão de Constituição e Justiça. Rosiana. Obrigada, Vitor Ribeiro. E agora a gente está falando de super salário, mas vamos falar de outro assunto que diz respeito ao trabalhador, reforma trabalhista. A tarde inteira está sendo de reunião lá na Câmara dos Deputados, justamente para discutir a proposta de reforma trabalhista, que pontos podem ser alterados. Hoje houve encontros com centrais sindicais, com representante também da Justiça do Trabalho. E quem tem os detalhes para a gente é Paulo Leite. Boa noite, Paulo. Oi, Rosiane, boa noite a todos. As 6 principais centrais sindicais do país estão reunidas aqui nessa reunião hoje na Câmara dos Deputados. 5 delas disseram que estão dispostas a dialogar para chegar no consenso. A FUT não. A Central Única dos Trabalhadores afirmou que não debate com o governo, que considera ilegítimo, que é totalmente contra a reforma trabalhista. Para os outros representantes, os outros 5, o ponto principal é o chamado negociado e legislado.
Isso porque uma das propostas do governo Temer, que posturou esse projeto e enviou esse projeto aqui para o Congresso, é dar mais peso às negociações entre patrões e empregados, o que significa que os acordos teriam mais força que as leis trabalhistas, mas não em todos os pontos. O pagamento do 13º salário e o FGTS estão fora. Já a divisão das férias e a jornada de trabalho poderiam ser acertadas entre a empresa e o empregado. Essa jornada, no entanto, não pode passar das 12 horas por dia. Agora, para garantir mais força a essa negociação direta, as centrais cobram sindicatos fortes. Esse é um ponto central para os representantes aqui hoje. A comissão especial segue ouvindo os representantes aqui na Câmara, já são quase 4 horas de sessão. Bom, e quem também comentou essa proposta de reforma trabalhista hoje foi o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos conferir o que ele disse. Nós temos tantos temas aí que não constam da CLT que precisamos realmente atualizar a nossa legislação. A questão da terceirização hoje depende de uma súmula do TST, a questão toda de danos morais, materiais, é usada a legislação do Código Civil, portanto é necessário rápido uma atualização. E mais que isso, a reforma trabalhista, pelo que eu vi nos projetos, ela tem como cerne a prestigiar a negociação coletiva. Acho que vai ser muito melhor você deixar que trabalhadores e empregadores estabeleçam as condições de trabalho para cada setor específico do que o próprio legislador querer resolver cada caso concreto sem conhecer totalmente as condições de trabalho. Bom, a reunião aqui hoje é com as centrais sindicais e a reunião de amanhã é com os sindicatos patronais, com as confederações. É isso, eu volto com você, Rosiana. Obrigada, Paulo Leite, da TV Brasil, acompanhando a reunião lá na Câmara dos Deputados. Hoje a gente apresenta o nosso jornal Nos Corredores do Poder, aqui no Palácio do Planalto. Vamos voltar de novo à redação da Agência Brasil para conferir outras notícias com Marcelo Brandão. A juíza Maria Paula Gouveia Galhardo, da 4ª Vara da Fazenda Pública da capital, determinou que o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 faça os reparos no estádio do Maracanã e no ginásio do Maracanãzinho no prazo de 30 dias. Em caso de descumprimento da determinação, está fixada uma multa diária de R$100 mil. A juíza acolheu, em parte, o pedido de liminar do governo do estado, que move a ação contra o comitê. O governo do Rio argumenta que os estádios foram cedidos ao comitê organizador dos Jogos por 9 meses para a realização do evento e que, encerrado o período exclusivo de uso, deveria devolvê-los nas mesmas condições recebidas. O diretor executivo de comunicações do Rio de 2016, Mário Andrada, reconheceu a necessidade desses reparos. Ele disse que até o fim do mês o serviço estará concluído. Segundo ele, os reparos terão um custo de R$505 mil. Vamos falar agora, Rosiana, de um assunto que foi destaque durante a manhã na capa da Agência Brasil, que dá muito prazer de falar sobre esse assunto, sobre a abertura de documentos da ditadura. Os termos nervoso e mal educado, mau caráter e comunista eram termos usados por órgãos de segurança daqui do Distrito Federal para descrever jornalistas no período da ditadura. A Secretaria de Segurança Pública do DF monitorava e mantinha em seus arquivos perfis de vários jornalistas, principalmente os que tinham alguma ligação com partidos de esquerda ou sindicatos. Ao descrever os jornalistas, a Secretaria adotava um vocabulário informal, às vezes grosseiro, revelando o temor do governo de um levante comunista na capital federal, sob liderança dos profissionais de imprensa. Os documentos, antes confidenciais, agora são públicos e estão disponíveis para consulta no Arquivo Público do Distrito Federal. Eu tive a oportunidade de ler alguns desses documentos, me debrucei sobre eles por alguns dias e me chamou a atenção a preocupação com que se tratava a chapa candidata à direção do Sindicato dos Jornalistas, aqui do DF, no final dos anos 70. A chapa, composta em sua maioria por jovens de esquerda, foi seguida de perto por agentes da segurança pública do DF. Eu convido a todos, inclusive, a acessarem o site da Agência Brasil e ler a matéria completa, que foi muito prazerosa de fazer. Rosiana. É um registro histórico mesmo, parabéns pela reportagem, viu, Marcelo Brandão? Eu li essa matéria logo cedo na Agência Brasil e fiz questão mesmo que você, principalmente porque era você que estava apresentando hoje pela Agência Brasil, então fiz questão que você trouxesse os detalhes para a gente. Fica aí o convite para ir ao site agenciabrasil.abc.com.br. E a gente volta daqui a pouquinho com outras informações, posse de ministro, reforma da Previdência. Eu volto já.
Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, hoje o presidente da República, Michel Temer, deu posse aqui no Palácio do Planalto aos novos ministros da Justiça, Osmar Serralho, e de Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira. Serralho do PMDB, Aloísio Nunes do PSDB. Mariana Jungmann acompanhou o que disseram os novos ministros. Mariana, que inclusive no dia que Serralho foi confirmado, ele deu uma entrevista exclusiva, né, Mariana? Naquela sexta-feira, aqui no jornal, deu uma entrevista exclusiva para Mariana. E aí, hoje, o que disseram os ministros? Bom, o Serralho, Rosiane, que assumiu o Ministério da Justiça, foi questionado sobre duas coisas especificamente. Uma, em relação à crise que foi gerada na Câmara com a bancada de Minas Gerais, em torno da indicação do nome dele. A bancada mineira queria que fosse alguém de Minas Gerais para esse cargo. Ele disse que essa crise já está desfeita e que agora tudo corre bem junto à base governista. E ele foi questionado também em relação à expectativa sobre a lista que deve ser entregue em breve, espera-se que para essa semana ainda, do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a respeito das delações dos executivos da Odebrecht, que vão citar aí políticos envolvidos na Lava Jato. Ele disse que não tem conhecimento dessa lista ainda, então que ele não vai se manifestar sobre uma coisa que ainda não ocorreu, não saiu, e que ele espera que não tenha ninguém do governo envolvido. E em relação ao Osmar Serralho, hoje, inclusive na posse, o presidente Michel Temer disse uma frase que ele disse que o Osmar Serralho vai ter um trabalho pesadíssimo. Afirmou o seguinte: não haverá sábado, não haverá domingo, não quero assustar a sua família, mas é assim que as coisas se passam. Foi justamente destacando essa crise, né, esses problemas na segurança pública e a iniciativa da União de atuar juntamente aí dando um apoio aos governos estaduais, né? Isso em relação ao Osmar Serralho. No caso de Aloísio Nunes... ele estava muito feliz, viu? Disse que não existe foto 3x4, só holofote à frente do Ministério das Relações Exteriores. Estava bem feliz em tomar posse do cargo. Disse que cada vez mais a população brasileira tem acompanhado a política externa e a participação do Brasil na política externa, e que o maior desafio dele agora vai ser trazer da política externa, fazer com que a política externa seja um fator de desenvolvimento na economia interna do país. E olha, Aloísio Nunes assume o Ministério de Relações Exteriores e já frente ao Itamaraty vai viajar ainda esta semana para uma reunião de chanceleres na Argentina. Um dos principais pontos nesta reunião na Argentina, só para vocês terem uma noção desse bastidor político, nesse ambiente político aqui em Brasília, um dos principais pontos a serem discutidos é justamente a situação da Venezuela, que a gente lembra que está suspensa ali no bloco, justamente porque havia um entendimento, né? O argumento é de que a Venezuela não cumpre a cláusula democrática exigida no Mercosul e, portanto, isso seria em função da perseguição a rivais políticos lá na Venezuela. Esse é um dos primeiros temas a serem abordados já com Aloísio Nunes frente ao Itamaraty, que foi um ponto, inclusive, essa questão da Venezuela que você também destacou, né, Mariana, lá na posse. Aloísio Nunes sempre foi, enquanto senador, enquanto parlamentar, inclusive enquanto presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, um duro crítico do governo venezuelano, e ele sempre considerou aí a Venezuela com pelo menos um viés, né? Ditatorial. Ele sempre usou essa expressão mesmo, portanto, já é um indicativo, né? Um indicativo. E aí, como é que vai ser esse primeiro trabalho, esse início de trabalho? Lembrando que Aloísio Nunes Ferreira também falou da necessidade, da importância de dar esse reforço ao Mercosul, ao bloco econômico do Mercosul, para reestimular a economia na região. Já que a gente está falando de Mercosul, vamos falar de Argentina. Mônica Anakiev tem informações, porque por lá o problema é com greve. As centrais sindicais argentinas se uniram hoje num protesto contra o presidente Maurício Macri e convocaram uma greve geral. A data da paralisação ainda não foi definida, mas será no final desse mês ou em abril. Mas os professores já estão em greve desde ontem, atrasando o início das aulas. Os sindicalistas pedem aumentos salariais para compensar a inflação, que no ano passado foi de 40%. O governo só aceita dar 20% porque estabeleceu para esse ano uma meta inflacionária de 17%. Assessores de Macri criticaram hoje a manifestação, dizendo que foi uma manobra eleitoreira.
Em outubro, serão realizadas eleições legislativas na Argentina e Macri, no poder há 15 meses, precisa garantir apoio no Congresso para realizar suas reformas econômicas. Ele prometeu abrir o mercado, atrair investimentos e tirar o país da recessão. Esse ano, a economia começou a dar sinais de crescimento, mas os sindicatos dizem que o poder de compra dos argentinos caiu com os aumentos das tarifas públicas e que centenas de postos de trabalho continuam sendo fechados. Tradicionalmente, na Argentina, os sindicatos estão aliados ao peronismo, que esteve no poder durante 12 anos com os ex-presidentes Néstor e Cristina Kirchner, mas que hoje é oposição. Olha, e agora a gente volta a falar da economia aqui no Brasil, porque hoje teve reunião do Conselhão. Foram feitas recomendações ao presidente da República, Michel Temer, para retomar o crescimento econômico no país. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. Em resposta a reivindicações do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, o presidente Michel Temer antecipou que vai lançar medidas para melhorar o ambiente de negócios. Entre os anúncios estão a edição, ainda neste mês, de uma medida provisória para simplificar as regras do PIS/COFINS, a apresentação nos próximos meses de uma proposta para agilizar o licenciamento ambiental e de um projeto para a formação continuada de professores da educação básica. Durante a abertura do encontro, Temer afirmou que a atual gestão está colocando a casa em ordem e disse que não há atalhos ou passe de mágica para reerguer o Brasil. O Conselhão apresentou ao presidente 15 sugestões para estimular o crescimento da economia, entre elas a criação de um tributo que vai reunir todos os impostos federais sobre produção e consumo, o investimento em formação continuada de professores e a modernização das leis trabalhistas. O colegiado é formado por 96 membros da sociedade civil que tem a função de assessorar o presidente da República para promover o desenvolvimento do país. A próxima reunião está marcada para o dia 6 de junho, Rosiane. Olha, e nesta reunião também do Conselhão, o presidente Michel Temer aproveitou para fazer uma defesa da reforma da Previdência que está tramitando no Congresso Nacional, discussão lá na Câmara dos Deputados por enquanto. E o presidente disse o seguinte, que quem é contra a reforma neste momento são aquelas pessoas que têm os maiores salários, porque a maioria, segundo ele apresentou números em relação a isso, a maioria dos que são beneficiados pela Previdência recebe salário mínimo. Vamos acompanhar o que disse o presidente Michel Temer. Cerca de 63% dos trabalhadores brasileiros terão aposentadoria integral, porque ganham salário mínimo. Lamento dizê-lo, mas e o mínimo da Previdência é o salário mínimo. Então, quem eventualmente possa insurgir-se é um grupo de 27%, 37%, que, digamos, a reforma previdenciária, que pode eventualmente merecer ajustamentos, quem vai discutir isso, está discutindo, é o Congresso Nacional, mas quem reclama é quem, na verdade, ganha muito mais, quem está muito acima desses tetos, quem tem aposentadoria precoce, quem tem aposentadoria antes da Previdência Geral. E aí o representante da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, ele reagiu a essa declaração do presidente Michel Temer. Vamos ouvir o que ele disse. Do jeito que ela está, nós somos 100% contra ela. O que nós queremos fazer é uma boa discussão para melhorar essa PEC. Primeiro, a questão dela estar, a discussão do déficit ou não déficit da Previdência. Olha, a gente lembra também que um outro dado econômico foi divulgado hoje, que foi em relação à retração do PIB, o Produto Interno Bruto, que mostra justamente a recessão, a situação de recessão no ano passado no país. Mariana Jungmann acompanhou no Senado uma repercussão política. Quem falou, Mariana? O senador Humberto Costa, líder da minoria, falou o que ele achou desse número aí do PIB. Vamos ouvi-lo. Senador Humberto Costa, como é que o senhor viu aí o resultado do PIB? Olha, eu acho que já era esperado, né? Nós estamos aí desde o mês de maio com um governo novo, um governo que usa um
ocupou o poder por intermédio do impeachment e que imaginava que a simples mudança da presidente da República iria permitir que rapidamente a confiança dos atores econômicos seria retomada e o crescimento voltaria a acontecer. No entanto, não só isso não ocorreu, como as medidas que eles têm tomado, alegando que é necessário um ajuste para que a economia volte a crescer, só tem agravado a recessão, o desemprego, e os índices do PIB são exatamente demonstrativos, né, de que essa política está errada. O líder da minoria criticando a queda do PIB de 3,6% anunciada hoje, e o líder do governo, Romero Jucá, também falou sobre isso, considerou que já era esperado e que agora a questão é olhar para frente. Vamos ouvir Romero Jucá. É importante definir bem a diferença entre 2016 e 2017. 2016, nós estamos olhando pelo retrovisor, e no retrovisor a paisagem ela é nebulosa, ela é uma paisagem de crise. Se a gente olhar para frente, a gente vai ver 2017 com outro tipo de paisagem, com alvorada, com números novos, com uma imagem e uma projeção bastante animadora da economia. Portanto, nós tivemos dois momentos diferentes que mostram que o resultado da mudança de governo está dando certo para a economia e para o país. Portanto, Mariana, é um assunto que a gente sabe que vai repercutir ainda nos próximos dias, né? E você acompanha, eu sei que Mariana ainda está acompanhando a pauta no Senado, mas aí amanhã ela conta o que é que ocorreu lá no plenário do Senado Federal. Boa noite, Mariana, para você. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos e eu convido vocês para conhecer a nova programação aí, Terça Cultural na TV Brasil. Acompanhe aí como está a nossa nova grade. A partir desta terça-feira, todas as terças serão terças culturais. Boa noite. Boa noite, até amanhã.